vezes. Quem está de boa, bate uma vez. Uma vez. Quem achou, bate palma 2 vezes. E agora, quem vai se comportar 100%, bate palma uma vez. Então, vamos para a sala. Então, brincadeira. Vamos lá, então. Nós temos agora aqui, né, continuando a nossa semana literária, tá? Só avisando que, né, hoje também teria amanhã teria amanhã é quinta, né? Terça-feira, nós tínhamos marcado o SESC, tá? Mas a gente tem que transferir para a semana que vem, tá? Porque deu um imprevisto lá com eles. Mas hoje, tá? Nós temos aqui Dudu Rodrigues com a arte. Então, vocês estão vendo aqui, né, que belíssimos quadros, né, gente? Não só quadros, né? Ó, bolsas, sapatos, enfim, né? Então tem um monte de coisa. Vou deixar com ele, que ele tá louco para falar, tá bom? Então, ó, vamos aproveitar o máximo, tá? Obrigado, professor. Pessoal, antes de mais nada, queria baixar esse somzinho da música, pode ser? Porque senão eu começo a dançar aqui e vai ficar ruim. Bom, pessoal, é um grande prazer, é uma honra muito grande ver essa juventude tão legal quanto eu vi cada um depois que eu cheguei aqui. Tem 3 secretárias que nos ajudaram aqui na hora que nós chegamos. Foi muito legal. E eu só queria falar para vocês o seguinte. Nós começamos sempre. Eu falo nós, porque eu não estou sozinho aqui. Eu não estou sozinho. Eu vou dizer para vocês. Tem um papai do céu aqui, do nosso lado, abençoando cada um aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu quero começar por uma simples ação. Isso aqui, ó, um lápis. Todo mundo conhece o que é um lápis e o que ele faz. Esse lápis tem uma história muito legal. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, mas muita atenção mesmo. Porque quanto mais eu falar, mais vocês vão entender o quanto é importante para o futuro de vocês. O quanto é importante para o futuro de vocês. A partir de um lápis, eu comecei em desenho, começar a adorar o desenho, gostar do desenho, a partir do momento que eu morava na Zona Leste de São Paulo. E quando eu morava na Zona Leste de São Paulo, o meu pai não tinha grana. A minha mãe não tinha grana. Sabe o que é? Não ter dinheiro para comprar um lápis. E aí, meu pai entendia que eu queria fazer desenho desde os 9 anos de idade. Ele sabia que eu queria desenhar. Só que ele não tinha grana para dar para mim. Eu falei, um dia eu vou saber desenhar e vou longe com o meu desenho. O que eu pretendia fazer? Eu, basicamente, desde os 9 anos de idade, tracei um plano na minha vida. Eu tracei aquele plano que todos vocês têm que traçar, com objetividade. O que é? Trabalhar em função do seu futuro. E eu trabalhei com o meu futuro, através de um lápis. Mas, como eu não tinha lápis e eu gostava de desenhar, no quintal lá do sítio onde meu pai tinha a casinha dele, eu comecei a pegar um graveto e comecei a desenhar, no chão mesmo. Só que uma coisa acontecia. Cara, imagina vocês, eu fazia um desenho bem legal, vinha a chuva e estragava tudo. Aí eu falava, puxa vida, será que um dia eu não vou conseguir fazer um desenho? Meus amigos, eu ganhei o meu primeiro caderno e o meu primeiro lápis. Nunca mais larguei. Para vocês terem uma ideia, o meu bolso só tem lápis, ó. E toquinhos, porque eu uso até o final. Por quê? Porque eu tenho que economizar cada coisa que eu ganho da minha mão, ou cada coisa que eu ganho da minha mão, através do meu trabalho, eu tenho que entender que eu não posso ser gastão, eu tenho que ser econômico em tudo. E aí, pessoal, eu comecei a desenhar. E meu pai, um dia, eu completei 15 anos de idade. O meu pai, um dia, quis me levar lá no Brás. Não sei quem já ouviu falar no Brás, lá em São Paulo, onde tem fábricas, lojas e tudo mais. Meu pai queria me levar no Brás
para trabalhar numa fábrica. Eu, com idade de 15 anos de idade, eu falei, pai, pode... Aí que está. Eu quero mostrar para vocês. A idade que vocês estão tem que ter responsabilidade a partir de agora, para tomar decisões, para saber o que vocês querem objetivamente. Sabe, muitas vezes o celular é ótimo, mas às vezes ele prende a gente para olhar lá no horizonte, lá na frente. A gente fica só focado naquela telinha. Mas pense um pouquinho. Quando eu tinha 15 anos, meu pai queria me levar para trabalhar na fábrica. Eu olhei para o meu pai e falei assim, não, pai, pode deixar que eu vou me virar. Eu vou dar um jeito de arrumar um emprego. Eu não queria trabalhar em fábrica, apesar que eu não tenho nada contra quem trabalha em fábrica. Porque eu conheci muita gente, aqui mesmo, eu trabalhei em 3 fábricas, cuidei de 250 funcionários. Eu era endomarketing. Endomarketing quer dizer cuidar dos funcionários, assessorar os funcionários da fábrica. Portanto, aí o que aconteceu? Coisa interessante que aconteceu. Eu saí, eu falei, pô, eu não vou lá no Brasil, eu vou lá no centro de São Paulo. Rua José Bonifácio com a rua direita. Tinha um movimento danado naquela época. E eu vejo uma loja, 2 lojas, uma na frente da outra. Chama-se Lojas Primas. Cara, olha só o que aconteceu. Estava escrito lá, precisa-se de faxineiro para banheiro. Pense um pouquinho. Um garoto de 15 anos de idade, focando no emprego, e ele vê 2 placas assim nas lojas. Precisa-se de faxineiro para 4 banheiros. 2 embaixo, um embaixo e em cima do andar de cima das lojas. Eu falei, é aqui que eu vou começar. Preste bem atenção. Se fosse nos tempos de hoje, vocês selecionariam o emprego que vocês queriam. Mas como eu queria alcançar voos mais altos, eu descobri que começando ali, eu poderia transformar a minha vida. E olha só, eu cheguei para o balconista que estava na porta da loja, falou, quem é o gerente? Já fui perguntando, quem é o gerente? Ele falou assim, é aquele lá, o seu Antônio. Entrei, molequinho, 15 anos, entrei, falei, seu Antônio, bom dia. Ele olhou para mim e olha só o olhar dele, ele olhou desde o chão até a minha cabeça. Falei, ele quer me intimidar. Falou, o que você quer, garoto? Falei, eu quero trabalhar aqui, nessa vaga que vocês estão pedindo. Desculpa, deixa eu beber uma água. Nessa vaga que vocês estão pedindo, que é para ser faxineiro. Ele falou, pô, você tem que estudar. Eu falei, estou estudando à noite. Naquela época tinha um curso chamado Madureza, que era à noite. Estou estudando à noite. Mas com essa idade você quer trabalhar? Quero. E eu aprendi com a minha mãe fazer faxina em casa. A minha mãe falava assim, filho, dá uma limpada no banheiro. Filho, limpa a cozinha, lava a louça. Cara, vocês têm que estar atentos hoje em dia. Preste bem atenção. Quando a mamãe está super atarefada, fala, mãe, posso te ajudar? E foi o que eu fiz. Ajudava a minha mãe em tudo. E eu tinha facilidade em limpar o banheiro. Rapazes e moças, eu limpava o banheiro em 15 minutos. Os 4 banheiros da loja. Fui contratado pelo São Antônio. Limpava em 15 minutos. O que acontecia depois? Eu olhava para o pacote, eu ia lá para fazer os pacotes. Para as matrizes que compravam as roupas. Os caras tiravam as caixas com as camisas que mostravam para os clientes. Eu ia lá, dobrava e arrumava direitinho. O vitrinista precisava de ajuda na vitrine para montar a belíssima vitrine. Eu ia lá ajudar. O que aconteceu? Eu não fiquei focado só no banheiro. Eu fiquei focado em tudo que estava ao meu redor. E hoje em dia, vocês têm que pensar assim, focar em tudo que está ao redor de vocês, para vocês aproveitarem o que é importante para o crescimento de cada um. E foi o que fiz. Até que o dono da loja olhou para o São Antônio, o gerente. Quem é esse menino que está em todo lugar? Meus amigos e minhas amigas. Ele falou assim, esse é o nosso faxineiro. Esse garoto é o nosso faxineiro. O dono da loja chegou e falou assim, fala para ele parar tudo o que ele está fazendo. A partir de hoje, ele vai ser meu office boy de luxo. Só vai fazer banco. É sério. Aumentou meu salário. O que aconteceu? Eu não parei no tempo. Eu comecei a sentir
que nessa idade que vocês estão, eu tinha que fazer algo para crescer. Eu tinha que alçar voos. E os voos foram tão maravilhosos que em menos de 2 meses que eu estava com o auxiliar do dono da loja, um amigo meu passa na vitrine e bate na vitrine. Ô, Dudu, vai lá no banco BCN que está precisando de office boy lá. Você vai ganhar mais que aqui. Eu pensei, fui pensando. Cara, fui até lá. Eu tinha 8 salões de baile na zona leste de São Paulo. Fui lá trabalhando lá, nessa loja. Eu dava uns bailes lá, legal pra caramba, uma época boa, de música boa, queridos. Eu tinha o cabelo aqui, ó, aqui na cintura. E quando eu fui lá no banco, e naquela época eu trabalhava no banco, tinha que ser gravata e cabelo bem curtinho. O gerente lá do departamento pessoal entrou e falou: o que você deseja aqui? Olhou para o lado assim: o que você está precisando? Você não está pensando em fazer o que aqui no banco? Crítico, né? Imagina hoje, hein? Todo mundo tatuado, todo mundo entrar no banco. Meu Deus do céu! Sabe? Bom, não tenho nada a ver, não tenho nada contra quem gosta de tatuagem. Quero deixar bem claro. É o seguinte, ele olhou para mim e falou assim: o que você deseja aqui? Eu falei: eu quero trabalhar como office boy. Olhou e falou assim: mas você quer trabalhar como office boy com esse cabelo? Desse tamanho? Aí eu falei assim, eu vi a plaquinha dele aqui: senhor Arlindo, vamos fazer um prato? Olha a ousadia. Nós temos que ter coragem, ser ousado. Aí o que aconteceu? Eu falei: senhor Arlindo, vamos fazer um trato? Se eu descer agora, eu conheço um barbeiro aqui na 25 de março. Se eu descer agora, cortar o cabelo, o senhor me contrata? Ele falou: você é atrevido, hein, garoto? Falei: sim, eu corto o cabelo e venho aqui te mostrar. Vai, eu quero ver. Fui lá, o cabelo era aqui na cintura. Fui lá, cortei o cabelo direitinho. Ele falou: eu cheguei lá, estou contratado? Tá. Olha a ousadia, meus amigos, prestem bem atenção. Eu estou detalhando as coisas como deve ser. O que aconteceu? Trabalhando 3 meses, faleceu o presidente do Banco BCN, Dr. Mário Conde. Um prédio de 25 andares, o banco. O que aconteceu? A minha chefe, doutora Cida, e o diretor do câmbio do banco falou assim: por que você não faz um retrato do Dr. Mário Conde e oferece para o Dr. Pedro Conde, que é o presidente hoje? Eu fiz rapidinho o retrato dele. Foi a minha chefe, o chefe do câmbio, junto comigo naquela sala. Imagina a sala de presidente de banco, na rua Boa Vista. Aquela sala chique pra caramba, entre o garoto lá com um quadro do Dr. Mário Conde. Ele olha e cai uma lágrima dos olhos dele e fala: poxa, que saudade do meu irmão. Muito obrigado pela lembrança, garota. Ele falou assim: então onde você tirou essa foto? Falei: daquele santinho, aquele papelzinho que as pessoas antes usavam muito, e a qualidade não era boa. Ele falou: se eu der uma outra foto para você, você faz melhor esse quadro? Claro. Quanto tempo? 1 semana. Meus amigos, o olho do Dr. Mário Conde eu media com a régua para saber exatamente o tom que eu ia fazer. Eu falo luz e sombra, volume do desenho. Você pode perceber que tem volume. Aqui, ó. Olha os seios dessa mulher. Não tem volume? Entende? É bem grande o seio dela, porque é gordinha. Mas tudo bem. Eu só pinto gordinhas e gordinhas. Bom, vamos lá. Alô? Alô? Então é o seguinte. Eu fiz com tanto carinho aquela obra de arte, e ele, na hora que ele olhou, a minha chefe falou assim: não, agora você vai sozinho, você sabe o caminho. Cheguei com aquela obra de arte, com o retrato dele, perfeito. Ele olhou para mim: perfeito. Pode subir lá na Nacional Câmbio, que o presidente quer falar com você. Eu subo no elevador, chego lá na sala do presidente da Nacional Câmbio, ele falou assim: você quer estudar o quê? Eu falei: eu quero estudar artes plásticas, design, propaganda. Fiz uma relação do que eu queria estudar. Ele falou assim: escolha a melhor escola de São Paulo
que nós vamos, você traz todo aqui o custo de quanto vai custar. Meus amigos, eu procurei a segunda escola mais importante de São Paulo. Trouxe toda a relação. Ele falou assim, pode entrar naquela escola e nós vamos pagar tudo para você. O que aconteceu? Eu comecei a fazer o curso de artes plásticas, marketing, design, etc, etc. Em menos de 2 meses que eu estava nessa escola, um amigo meu convida para ser diretor de arte numa agência de propaganda, com 17 anos de idade. O que eu estou contando essa história para vocês? Com 17 anos de idade, eu estava contratado numa agência de propaganda. E até então, até muitos anos, eu trabalhei em várias agências de propaganda, atendendo as melhores contas do Brasil e mais ainda, atendendo os grandes políticos do Brasil e trabalhando para uma agência que eu ia para o Rio de Janeiro, Brasília e tantos outros lugares. O que eu estou falando para vocês? É que um menino que saiu da Zona Leste de São Paulo, que não tinha grana, queria um lápis. Só queria um lápis. E hoje, eu já viajei com as minhas obras para Miami, Nova York, Boston e vários outros lugares. Aquele menino que eu queria que vocês sonhassem como se fosse um lápis, e vocês percebessem a idade de vocês, que a partir de um lápis vocês podem construir um futuro muito legal. E esse futuro está nas mãos de vocês. Se vocês não vacilarem, se vocês pensarem direitinho o que é importante para a vida de vocês. Eu digo para vocês, quantos anos, eu vou chutar, quantos anos vocês acham que eu tenho? Fala para mim. 58? 52. Quanto? 52? 61. Hã? 76? 50? Ok. Agora presta atenção. Aquele garotinho que pensava no lápis, hoje ele tem 70 anos. E eu me sinto uma criança, sabe por quê? Atenção, porque a arte e o comportamento que a minha mãe, saudosa mamãe, ela foi para o céu a partir do momento que ela veio para cá. Eu trouxe ela para cá. Ela me ensinou o seguinte: respeitar os pais, em primeiro lugar, prestar atenção no que eles pregam, e mais ainda, a gente precisa colaborar em casa. Porque não é só vir na escola, não é só vir para os professores ficar de olho em vocês. É vocês que têm que praticar aquilo que é importante, o comportamento, a beleza de não participar assim, de turminha que tira sarro da cara do outro, bullying, preconceito de raça, cor, preconceito de religião, preconceito de qualquer coisa. Não pode existir em vocês, porque vocês são bonitos pra caramba. Vocês são pessoas legais pra caramba, e o futuro está aí. E o futuro da minha arte, eu estudei quando era criança. Hoje eu posso mostrar para vocês assim, ó. Quando eu brincava, eu fiz uma exposição na SIC, na galeria da SIC. Meus amigos que jogavam bola de gude comigo, a minha amiga ganhava de todo mundo. Revelei uma coisa importante nesse quadro. Ao invés de vocês acharem tempos para fazer qualquer coisa, leiam, escrevam histórias da vida de vocês e escrevam detalhes assim tão importantes que vocês vivem no dia a dia. Comece a exercitar a cabeça para entender por que vocês chegaram aqui na vida. Por que a mamãe ficou grávida e saiu vocês? Vocês têm que começar a entender isso. Vocês têm que começar a pensar nisso. É muita verdade. É importante que vocês saquem isso. Mamãe colocou vocês aqui para que vocês sejam alguém no futuro. E esse futuro não é hoje, hein? Não, desculpa, esse futuro não é lá na frente. É hoje. Se vocês construírem sem brincadeiras,
mas levando a sério. Não são seus pais, que daqui a pouco o papai e a mamãe vai lá para o céu. E vocês são responsáveis pelas atitudes de vocês. Hoje meu pai não está mais aqui, minha mãe não está mais aqui, mas eles deixaram raízes para que vocês também pensem um pouco na vida de vocês. E chega de brincadeira. A brincadeira não é legal. Desde que vocês sejam inteligentes para usar brincadeira nessa história. Porque brincadeira é legal em todo momento. Mas desde que a gente use o nosso tempo mais para pensar no dia de amanhã. Hoje, vocês não podem perder tempo. A vida, minha mamãe me falava, a vida hoje. E tem um empresário aqui de Santa Catarina, olha, eu vou lembrar dele. Lusa Liberato. Ele tem a fábrica dele aqui, não é? Ele tem uma frase, puxa vida, fugiu agora. Acho que a idade chegou. Fugiu. Mas eu lembro já. Ó. Então, o que eu quero dizer, para concluir o meu raciocínio com relação a isso do comportamento. Agora eu vou contar um pouquinho da arte, onde me trouxe até aqui. Essa arte, desde criança eu contei para vocês, eu já fiz exposições em vários lugares do mundo. E eu tenho obras de arte até na Áustria, onde uma cliente minha pediu para que eu transformasse. Quem conhece Coco Chanel, que é aquela estilista, ela é desenhista de moda, que é famosa, e ela pediu que eu transformasse ela em gordinha, porque a gente tem um estilo interessante. Quando eu pinto a mulher, eu não uso. Quem observou nas minhas obras de arte, qual a diferença? O que tem de diferente na minha obra de arte? Gordinhos? Olha aí, ele falou certinho. Observador. Não tem rosto. Não tem olho, nem boca, nem nariz. Perceberam, né? Não perceberam. É o seguinte. Por que eu falo que a gente não pode ter esse hábito de tirar sarro da cara do amigo? O bullying é preconceito, cor, raça. Por quê? Porque eu queria, quem tem vontade de tirar sarro da cara do outro, por exemplo, se você vê um gordinho, uma gordinha, imagina o seu olho, sua boca, seu nariz aqui. Imagina você assim. É a mesma coisa que alguém que olha o outro amigo e tira sarro da cara dele, fazendo bullying. É importante isso que a gente tenha a pensar. Hoje em dia, nós não podemos perder tempo de maneira alguma, tirando o nosso tempo para brincadeiras, brincadeira até agressiva. É importante isso. Quero dizer, o papai, a mamãe, não vai ficar muito tempo daqui. E eles estão querendo que vocês criem responsabilidades. E a responsabilidade é a partir do momento que tem a arte de viver, a arte do compartilhar e a arte principalmente de olhar o outro com mais amor. Vocês vão falar, esse Dudu é babaca. Falar de amor? Amor sim. Porque a partir do momento que nós criamos amor dentro do coração, nós gostamos das pessoas que vão chegando perto da gente. É como se fosse a arte. Por exemplo, olha só, quem acredita no Brasil livre? Eu. Quem acredita? Eu. Essa aqui é a ideia de um país livre, onde você pode ir à praia, onde você pode se deliciar. Percebe? E aqui os meus gordinhos estão se deliciando da pátria amada. Nós temos que ter orgulho por essa pátria. Nós temos que ter orgulho em cada instante que nós estamos vivendo. Porque se nós não tivermos orgulho, não adianta, porque nós vamos ser manipulados com relação à vida. E nossa vida é tão importante quanto respirar. E respirar faz parte do meu DNA. Lembrei a frase do Lusa Liberato. Ele falou, sonhar e realizar
faz parte do meu DNA. O DNA que cada um ganhou desde a infância, precisa ser feito isso. Vocês precisam sonhar e realizar, fazer parte do DNA de vocês. Porque sem vocês explorarem isso, vocês não vão ser cidadãos que precisam ser cidadãos. É isso. Falei muito. Mas se entrou um pouquinho do que eu falei dentro do ouvido de vocês, porque olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É a primeira vez que eu vejo uma plateia educada. É a primeira vez que eu vejo silêncio. É a primeira vez que eu vejo educação. Porque eu já estive em outros lugares e vou dizer uma coisa para vocês. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu tive há poucos dias fazendo uma palestra para uma turma. E se alguém aqui tem algum problema dentro de casa, se alguém aqui tiver algum problema de relacionamento com o papai, com a mamãe, a melhor coisa que tem, quando a gente tem um coração machucado, ou com dor, ou preocupado, ou triste com essa situação, chegue perto de quem vocês estiverem tristes, por causa de alguma atitude, e esclareça. Mas tudo que eu quero dizer para vocês, que é nessa idade que vocês têm que esclarecer aquilo que angustia vocês, aquilo que entristece vocês com relação a qualquer situação, ou o pai, ou a mamãe, ou o irmão dentro de casa. Porque quando vocês limparem essa angústia que tem dentro de vocês, vocês vão vir para a escola com mais educação e vão entender claramente o que é a vida. Mais ainda, só para vocês terem uma ideia, nessa palestra que eu estava fazendo numa escola, não, numa associação, uma menina me chama em particular e fala assim, preste bem atenção nisso, olha o que ela falou para mim. Olha, Dudu, dá para você falar comigo um pouquinho? Eu parei toda a palestra, ela me chamou no canto e falou assim, Dudu, dá para você me vender? Dá para você me vender? Por quê? Ela não esclareceu dentro de casa a angústia que ela estava tendo com o papai e com a mamãe dela. Por isso que eu acho que nós, ao invés de nós escondermos aquilo que machuca a gente, nós temos que chegar naquela pessoa, ou no que está fazendo a gente entristecer, e abrir o jogo. Porque a partir do momento que vocês abrirem o jogo, do que vocês estão sentindo de tristeza, vocês começam a olhar o mundo diferente e vocês podem resolver tais situações. E vocês têm que ser claros dentro do coração de vocês. Eu quero resolver essa situação que está me deixando triste. Para vocês não saírem da casa de vocês, que é obrigação dos pais, educarem vocês. Chegarem aqui na escola, aprender a ler e escrever e respeitar os outros. Porque se a gente não tira essa angústia dentro do coração, se alguma coisa está acontecendo em casa, nós trazemos isso para a escola. E a escola é o lugar que vocês têm que aprender, porque é o futuro de vocês. Se eu não tinha grana quando eu era criança, mas eu busquei. Eu busquei com a educação e a educação do meu pai e da minha mãe. Portanto, a minha palestra é mais focada naquilo que vocês, inteligentes do jeito que são e capazes, eu estou vendo que vocês têm um futuro grande, e esse futuro depende somente de vocês, porque se vocês continuarem dessa maneira vai ser ótimo. Vocês estão educados, vocês estão respeitosos. Eu sou de fora, eu moro há 17 anos. Que prazer estar em Santa Catarina e poder falar com essa juventude bonita que vocês são. E eu comecei com simples lápis. Falei tudo isso para vocês. Eu valorizo isso aqui. Vocês, imaginem o valor que vocês têm para a sociedade. Para a sociedade não daqui no futuro, mas daqui a pouco. Quando vocês saírem dessa sala aqui, que valor que vocês vão levar para vocês? Que valor que vocês têm no coração? Que valores que vocês têm aqui como ser humano? Se Deus colocou vocês aqui nessa terra, como não dar valor para isso?
Deem valor para cada tempo que vocês têm aqui para respirar. Para respirar, respirar. Você, loira linda, para respirar. Não é? Não é? Diga para mim. Diga para mim. Vocês estão respirando. Pode sorrir. Pode sorrir. Está vendo? É isso que é mais importante. Atenção. Atenção. Pessoal. Está percebendo? Como? Olha, atenção. Presta bem atenção uma coisa. Vocês perceberam que o sorrir é muito mais importante do que a pessoa sisuda? Santa Catarina é uma cidade, é uma terra que as pessoas são muito sérias. O paulista é meio brincalhão, meio falador, mas aqui é um pouco mais sério. As pessoas levam muito mais sério, as coisas sisudam às vezes. Tem pessoas, esses dias, olha só, esses dias aconteceu uma coisa interessantíssima. Eu tenho meu ateliê e escritório, faço questão, um dia quando vocês estiverem em Criciúma, visite o meu ateliê, vai ser um prazer recebê-los. É na rua Domingos da Roça, 140, sala 2, atrás do Angeloninha. Pode visitar lá. Eu dou um café para vocês, ou uma água, o que for, tá bom? Só não dou dinheiro porque as secretárias aqui dão todo o meu dinheiro, as 3 aqui, não sei onde ela está. Bom, brincadeira. É o seguinte, sabe o que aconteceu esses dias? Porque eu percebi que algumas pessoas são sérias aqui em Santa Catarina. Uma senhorinha tocou a buzina pra caramba lá na frente da minha sala. Eu peguei um susto e fui lá, senhora, aqui só precisa de ajuda? Eu não quero ajuda não, assim mesmo. Falei, mas como a senhora não quer ajuda? Só está procurando alguém. A senhora estava buzinando. Por quê? Agora não pode buzinar também? Eu falei, meu Deus. Eu falei, o que aconteceu? Da senhora está dando um negócio? Eu não te interessa. Eu estou procurando meu filho, que é da sala do lado. Eu falei, tá bom, senhora, eu vou procurar ele para a senhora. Não precisa não. Eu falei, tá bom, obrigado. Desculpa. Aí no outro dia o filho dela chegou para mim e falou assim, peço desculpa da minha mãe, não posso. Então eu tive que dar desculpas e assim, mas mesmo assim eu não saí do respeito para a senhora. Eu pedi desculpa ainda. E desculpe eu ter falado algumas coisas para a senhora. Então, quando eu estava falando, só para encerrar aqui o meu assunto, posso encerrar aqui daqui a pouco? Só para encerrar, preste bem atenção. Quando vocês tiverem mágoa dentro do coração, quando vocês tiverem tristeza no coração, quando vocês precisarem resolver alguma coisa entre amigos ou em casa, principalmente em casa, eu sempre posto isso, porque em casa vocês trazem um problema para dentro da escola. E a escola, as professoras, seguram uma barra grande aqui. Segura uma barra grande, porque é uma responsabilidade muito grande. São cabeças diferentes. E se vocês não se tocarem olha, eu percebi uma garotada aqui que ajudou a gente a arrumar, educadíssimo, veio ajudar a gente aqui. Então, eu quero dizer, venham de casa com os assuntos resolvidos de casa. E venham para a escola para ter unidade, para que cada um respeite as professoras, diretores e seus próprios amigos. Porque a partir do momento que vocês fizerem isso, pode ter certeza, a vida de vocês flui. Porque a educação, o respeito pelo ser humano, pares, é muito legal. Uma coisa importante, esse respeito, sabe o que vai acontecer? Esse respeito vai trazer, num futuro próximo, quando vamos supor, aquele garoto ali pequenininho, ele montou uma empresa. Quando ele montar a empresa, ele vai lembrar de um colega da escola dele que está fazendo um curso de informática. Ele vai falar, puxa, eu lembrei daquele garoto, meu amigo, que estudava naquela escola e tal. Eu vou contratá-lo. Percebe? A relação humana tem que ser desde agora. Eu conheço muitos caras que escolheram os amigos que estudaram na faculdade. Olha, eu lembrei do meu amigo, etc. Por isso que o bom relacionamento, o bom comportamento tem que ser importante. Parece que a polícia está chegando aí. É o seguinte,
Eu queria desejar uma boa tarde para vocês. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar para mim, como eu faço a obra, por favor, presta atenção. Atenção, aí não entendeu. Por favor, se alguém tiver alguma pergunta para falar, pergunte para mim, por favor. Eu estou à disposição agora. Tá? Eu vou mostrar, tá? Cadê aquele rabisco? Vou mostrar para vocês. Ó, eu vou perguntar para vocês. O que vocês gostariam que eu pintasse aqui? O retrato. O quê? Fala algo. Hã? Boneco. Não, sério, vamos. Por favor. Um leão. Um pássaro. Acho que pode tirar Atenção. Ei, pessoal. O jacaré morto. Ah, isso aí, ó. Falou, ele foi objetivo. Ó. Atenção, ó. Ei, presta atenção como eu vou desenhar. Aí vocês começam a perceber, tá bom? Não. Vocês perceberam? Vocês não viram que era um jacaré. Mas é o seguinte, quando nós pedimos alguma coisa, nós temos que ser objetivos. E quando vocês precisarem de alguma coisa dos seus professores, vocês têm que ser claros. Falar aquilo que vocês estão desejando sem omitir nada. Sejam verdadeiros. Eu vi a dúvida, todo mundo pedindo isso para desenhar tudo e fizeram todo mundo falando ao mesmo tempo. Percebe? Se vocês um dia precisarem dos seus professores e falarem um de cada vez, mas com respeito àquele momento, vocês vão perceber que até eu faria um bicho melhor. Percebe? Imagine os professores. Imagine os professores se vocês falassem um de uma vez, um de cada vez, e objetivamente. Nós temos que ser objetivos nessa terra. Nós temos que ser objetivos em cada momento da nossa vida. Porque se nós não formos objetivos, ninguém vai entender vocês. E vocês estão numa idade para sacar que objetividade, sem desvio, sem viajar com a cabeça, vocês vão obter mais resultados. E esses resultados eu obtive apenas com lápis. É simples. Faça a simplicidade da vida de vocês. Não sofistique tanto, não. Essa tecnologia é maravilhosa, mas não use muito tempo dela, não. Use mais tempo para vocês se relacionarem entre vocês mesmos. Porque a partir do momento que vocês se relacionarem, os seus professores, seus diretores vão saber que vocês aprenderam a educação, o respeito. É a partir daí que eu quero dizer para vocês, que alegria estar com vocês. Que vocês fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês. É isso aí. Só um pouquinho. Atenção. Em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer ao Dudu por estar aqui conosco hoje na ED. A Ediane conseguiu o contato dele e por estarmos vivendo essa semana, a Semana da Literatura Brasileira, e a gente compreendendo que a literatura não diz respeito somente àquilo que se escreve,
mas também a música, a arte plástica, que é o que nós vemos hoje pelas obras do Dudu. E que nós temos o privilégio de que ele tenha trazido tudo isso para nós e que nós podemos ver com os nossos olhos que a beleza, ela está ao nosso redor e que a gente só precisa ter sensibilidade, como o Dudu colocou. Nós podemos ter ao nosso dispor um monte de tecnologias, mas a gente ainda pode fazer muitas coisas apenas com um lápis na mão e um livro. Né? Então é muito importante que a gente não se esqueça desses princípios básicos, né? Para a gente crescer. E por isso nós queremos te agradecer pela tua contribuição, pela tua atenção com a nossa escola, por estar aqui hoje, trazendo tudo isso aqui, né? Nos presenteando com isso. Posso concluir só o raciocínio? Eu vou concluir só o raciocínio, muito rápido, não tomar mais tempo. Percebe como que a arte não é simplesmente pintar, desenhar, ser um artista bicho-grilo, aquele cara que é fora da cabeça. Não, olha só, eu vou mostrar para vocês o resultado que a arte nos traz e pode trazer para vocês. Olha aqui, ó. As sapatilhas com minha marca, com as minhas obras de arte. Tênis com as minhas obras de arte. Mais sapatilhas. Percebe? Aqui está a resposta daquele garoto com lápis da Zona Leste de São Paulo. Trouxe a fabricação das minhas sapatilhas. Esse é o resultado que eu quero que vocês sacam. Tá bom? Vamos então agradecer o Dudu, vamos ficar de pé, uma salva de palmas. Muito obrigado. Pessoal, olha assim, eu quero fazer uma selfie, estou olhando daqui para vocês, aí. Até já, Dudu Rodrigues. A gente volta já já.